bom dia, 9h02, terça-feira, 14 de março, está começando o Elas na Pan, na sua Jovem Pan News Piracicaba. Eu sou Cris Sanches e fico com você até às 10 num bate-papo gostoso, cheio de bom conteúdo para você. Mulher moderna, mulher inteligente, estar sempre bem informada. E você já sabe, não custa nem repetir, toda terça às 9 a gente tem um encontro marcado aqui na 99.5 FM e eu, logicamente, estou esperando a sua opinião, a sua sugestão de pauta. Pega o WhatsApp e manda aqui para mim uma mensagem, 971482932. Olha, tenho recebido umas dicas super bacanas de pauta, né, dúvidas para falar com os nossos profissionais. Manda sim que a gente vai encaminhar. Hoje o Elas na Pan recebe duas mulheres de negócios super competentes, de áreas bem diferentes e com experiências que merecem ser compartilhadas, porque elas nos servem como inspiração. São mulheres como nós, com filhos, uma casa para cuidar, família e muito, muito trabalho para dar conta. Eu tenho certeza que vocês vão adorar ouvir o que cada uma delas tem para falar. Daqui a pouquinho eu conto quem é. E hoje, 14 de março, é o dia da incontinência urinária. É isso aí, é um problema que afeta homens e mulheres de forma muito mais frequente do que a gente pode imaginar. Vocês vão conferir uma entrevista muito esclarecedora que eu fiz com a doutora Carla Campos, fisioterapeuta especialista neste assunto. Fica comigo até às 10 da manhã, eu sou a Cris Sanches e está começando o Elas na Pan. Elas na Pan. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, existem no Brasil quase 5 milhões de mulheres a mais que homens. A população estimada em 2021 era de 212 milhões e 700 mil pessoas. Desse total, 51,1% são mulheres. Mais presentes e bem-sucedidas que os homens em todo o programa escolar brasileiro, as mulheres ainda não desfrutam da justa representatividade do seu desempenho dentro das empresas, principalmente entre os cargos de liderança. O relatório Women in Business 2022 da Grant Thornton, que é uma empresa de auditoria, revela que 38% dos cargos de liderança no Brasil são ocupados por mulheres. Apesar da pequena queda em relação a 2021, quando o resultado foi de 39%, há um avanço significativo neste índice, já que em 2019 apenas 25% das posições de liderança estavam sob o comando feminino. Tornar essa relação mais justa, promovendo a equidade de oportunidades e, com isso, gerando empresas mais diversas, criativas e lucrativas, é uma preocupação, ou pelo menos deveria ser, de empresas de todos os portes e de todos os setores. Hoje eu trouxe aqui as empresárias Vilani Braz, diretora do Grupo Bevi, e a Daniela Gobo Cordeiro, diretora da Painco Indústria e Comércio, para bater um papo sobre a presença da mulher no mundo dos negócios e os desafios a serem enfrentados. Bom dia, Dani, bom dia, Vilani, bem-vindas ao Elas na Pan. A gente vai bater um papo bem legal aqui, que vocês eu conheço já, né? Conheço de outras épocas, e eu sei que vocês têm muita história bacana para compartilhar com a gente. Obrigada por aceitar o nosso convite, Vilani. Eu é que agradeço sempre a sua gentileza com as mulheres. Dani, bom dia. Bom dia, Cris. Agradeço a Jovem Pan News pelo convite, agradeço aí sua simpatia aí, sempre, né, olhando as mulheres aí como um potencial aí do nosso meio, né, do nosso meio de negócios. E olha, a gente ainda não tem câmera aqui nos estúdios da Pan News, mas eu vou contar pro nosso ouvinte que nós três, sem combinarmos, estamos as três de verde. Isso tem algum significado, eu acho, né, meninas? A esperança de que a gente vai ainda ver as mulheres conquistando os espaços que elas precisam conquistar. E eu gostaria que vocês, antes de mais nada, se apresentassem para os ouvintes. Eu falei rapidamente quem vocês são, que vocês falassem um pouco quem são vocês, com enfoque na atividade profissional que vocês desempenham. Vamos começar pela Vilani. Vilani, conta para o nosso ouvinte quem é. Eu falo que a Vilani é a dama dos condomínios de Piracicaba. Conta para a gente um pouco sobre a sua atividade hoje, o que você faz. Eu queria falar assim que eu comecei a minha vida trabalhando no ramo que eu faço hoje, da minha empresa, né? Numa outra empresa.
Aí resolvi abrir a Bevi em 1988. Eu abri a minha primeira empresa. E eu falo que eu tenho o maior orgulho disto, porque eu fui visionária. Na época que eu abri a minha empresa, na administradora de condomínio, não existia nenhuma na cidade. Então, eu sou a primeira administradora de ver um lixo que estava parado e de sentir que aquele lixo era muito importante para a cidade e para mim também. Então, tenho orgulho hoje de ver tantas administradoras aí copiando o que eu fiz lá em 1988. É uma empresa familiar, a Bevi é uma empresa familiar, trabalha toda a minha família, sempre desde o começo foi assim. Ela tem uma chefia de mulher, né? Que ela é minha mãe, começou comigo também, que é uma outra mulher. Aliás, um beijo para ela, que é uma simpatia, uma querida. Como é o nome dela mesmo? Yolanda. Dona Yolanda, uma graça, Dona Yolanda. E ela é ativa, né? Nossa, até assim, hoje. Chega de manhã cedinho igual comigo, não tem essa. Melhor, ela levanta antes de mim. E ela tá lá na empresa com você? Tá. Bacana. Tá sim, até hoje, né? Começamos aí juntas e estamos juntas até hoje. E a gente faz o mesmo serviço até hoje. Há 40 anos nós estamos aí fazendo a mesma coisa, que é administrar os prédios da cidade, com muito carinho, com muita dedicação, né? Já posso dizer assim que eu já administrei mais da metade da cidade. Hoje eu revendo meus arquivos, aí fazendo uma revisão dos arquivos, aí dos últimos 10 anos a gente vê a quantidade que a gente fez na cidade já. O know-how que vocês construíram, né? Muito bacana. Mas é isso aí, estamos aí firme e forte ainda. Eu tenho ainda a mesma energia de quando eu comecei. Com certeza, com certeza. A Dani, eu queria que a Dani contasse um pouco da história dela para o ouvinte entender. Por que eu trouxe a Dani aqui para esse programa? Porque você tem uma história muito bacana também, Dani. Eu trabalho na Painco. A Painco é uma empresa metalúrgica, familiar também, nacional, uma empresa que fica em Rio das Pedras. Hoje nós temos 1.750 empregados, somos líderes na fabricação de componentes e conjuntos soldados, para aí vários setores, né, de infraestrutura do Brasil, mineração, linha amarela, energia eólica, entre outros setores aí. E a empresa já está há 65 anos no mercado. E eu cheguei na Painco há 25 anos atrás. Cheguei por um projeto e lá fiquei até hoje. Então, passei por áreas como recursos humanos, marketing, e hoje eu cuido diretamente dos processos de compras e marketing da empresa. É um desafio enorme, ainda mais quando você chega, né, mulher, menina, com pouca experiência, num ambiente muito masculino, como é a indústria metalúrgica. E você vê a trajetória desses 25 anos. Hoje a gente vê muito mais mulheres no mercado. A empresa trabalha para isso. Mas há 25 anos atrás eu era uma das únicas, junto aí a algumas colegas de trabalho da área administrativa. Isso me chamou muita atenção, por isso que eu uni vocês duas aqui nesse programa hoje, porque as duas são expoentes nas áreas que trabalham, e áreas que precisaram ser desbravadas. A Vilani, no caso, hoje você vê um pouco mais de síndicas, né? Mas você começou lidando, porque o administrador de condomínios, ele lida diretamente com o síndico, e certamente a esmagadora maioria era de homens, né? Não sei se continua dessa forma, se há mais um equilíbrio. E a Dani, na área industrial, que ainda hoje é um tabu a mulher estar dentro da indústria, né? Então, eu queria entender um pouco, assim, que vocês contassem um pouco como ser mulher, né? Que desafios foram esses que vocês precisaram ir superando? Porque certamente houve, né? O que vocês podem contar para a gente, né? Para encorajar as mulheres que estão aí desbravando áreas, né? E que vocês já vivenciaram. Vilani, como é que foi para você lidar com síndicos, né? Você ser a dona de uma empresa que lidava com homens, né? Foi bem difícil. Não por lidar com homem, mas para pegar a confiança das mulheres dos homens.
Olha. Eu vi assim, você pegou uma fatia bem séria agora. Nossa, era só homens. Não tinha, meu início de carreira não existia mulheres. Porque era uma chefia, tinha que comandar essas coisas. As mulheres sempre de casa eram submissas, né? São submissas muito aos homens. A gente muitas vezes tinha que chegar nas mulheres para a gente conquistar os homens. Através das mulheres, assim, porque, embora elas ficassem um pouco escondidas, mas elas mandavam, né, da forma internamente. Então, eu tive muito, assim, né, esnobando. Eu era uma jovem, né, na minha época, quando eu comecei, eu tinha 22 anos, eu era uma jovem, numa empresa, querendo conversar com homem. Então, isso já era uma coisa muito difícil. E, principalmente, Piracicaba, né, pessoal? Porque, eu amo Piracicaba de paixão, mas aqui era uma coisa muito fechada, né, uma cidade muito fechada. Aquele grupo. Tem sobrenome, você anda. Não tem, você não andava. Você tinha que lutar muito para você aparecer um pouquinho. Então, eu lutei muito para conquistar os meus primeiros clientes. Foi um trabalho, assim, começando por trás. Eu não começava pela frente. Eu comecei conquistando. Quem é a mulher dessa pessoa? Quem é a esposa dessa pessoa? Onde ela trabalha, ela não trabalha. Deu ir no prédio, conversar com o zelador. Como que é? Como quem manda aqui nesse pedaço. Interessante. Você vê que você tem que ir criando mecanismos, né? Para poder ter essa confiança. E quando chegasse falando de mim na casa, essa mulher pudesse me ajudar a dizer assim, não, Vilani é gente boa, gostei dela também. Então eu falei, eu tenho que ir para lá das mulheres. Porque até chegar nos homens era um pouco difícil também. Eu lembro que eu devo muito, muito, muito uma pessoa aqui em Piracicaba, que era dona de uma concessionária, que foi um dos meus primeiros clientes, que foi o seu Antônio Amalfi. Eu tenho o prazer de dizer isso. Sempre que eu me encontro com ele, é meu cliente até hoje, onde ele mora. Seu Toninho. Eu cheguei para ele e falei, seu Toninho, eu sou nordestina, já trabalhei muitos anos no ramo, mas trabalhava como empregado. E agora chegou a minha vez de querer crescer. Aí ele falou, eu vou te ajudar, o primeiro prédio vai ser o meu. E era um prédio de alto padrão, altíssimo, né? Eu falei, pronto, eu conquistei o mundo. Esse dia eu não dormi, eu não comi, eu chorava, eu pulava, eu gritava. Foi seu primeiro cliente? Foi meu primeiro cliente. E continua na sua carteira de clientes na minha carteira até hoje. E sempre me encontro com ele, sabe, aquele abraço forte, aquela coisa assim. Eu falo, gente, como que eu pude conquistar ele, assim, de chegar e conversar? Mas até hoje também sou amiga da esposa dele também. É uma coisa interessante. As mulheres, muita gente chama de mimimi, a gente sabe que não é. Eu tenho a sensação de que as mulheres conquistam, mas o esforço para essa conquista, ele é redobrado, né? Ela precisa ter ela precisa despender uma energia muito maior, um esforço muito maior para conseguir um objetivo que um homem alcançaria, talvez, num caminho mais curto. Você tem essa sensação, Dani? Sim, Cris. Eu ia até comentar isso, que eu cheguei lá atrás, 25 anos atrás, num meio masculino e num meio de engenheiros, né? Então, pessoas de exatas, e eu não era da área de exatas. Então, a trajetória, o que eu percebi? Que eu tinha que estudar mais. Então, eu ia estudar, ia aprender, estudar, porque eu sempre tinha que argumentar para ser escutada. Então, o meio do negócios, o meio industrial mudou muito, mas a gente foi crescendo na base da excelência. Então, assim, a mulher, ela se desdobra e ela mostra o seu potencial. E aí ela passa a ser reconhecida naquele meio mais masculino. Então, a gente percebe assim que a mulher ela teve um crescimento ao longo da história. Você comentou no começo da entrevista que a mulher ela está se destacando no meio acadêmico. Hoje a gente vê muitas universidades, né, mais mulheres matriculadas do que homem, porque a mulher ela se agarra na parte da capacitação. Então ela vai se capacitar, ela corre atrás do que falta para que ela consiga conquistar esse espaço. As mulheres, os números estão mostrando isso, elas realmente são maioria nas cadeiras das universidades, né, nas pesquisas, quer dizer, a gente tem que correr atrás mesmo e tentar superar para poder ter, né, um mínimo de chance igual a de um homem, mas isso tem que estar muito mais lá na frente, né, uma coisa muito impressionante isso. Alguém ia falar alguma coisa? Esses dias, né, Dia da Mulher, eu fiz uma palestra lá para minhas funcionárias, que
90% são mulheres, no nosso grupo lá de 45 pessoas, tem um pouquíssimo homens. 90% de mulheres lá? É muita TPM para administrar. Olha eu sendo aqui. Bastante TPM. E aí eu fiz uma rápida palestra lá para minhas funcionárias e eu falei, gente, nós estamos precisando, nós mulheres, se unirmos. Né? Porque a gente tem que parar essa história de falar que a gente é diferente, que a gente tem que ganhar. Nós nascemos do mesmo útero, né? Deus não fez 2 úteros, um masculino e um feminino. Ao contrário, fez um útero só e foi na mulher. Então vamos voltar mais para os nossos antepassados e vamos dar esse valor que nós somos iguais. Mas não agora só lutando. E uma propaganda assim que saiu, acho que muito bem feita, que eu acho que para mim foi uma das melhores que saiu, uma mulher tem que puxar a outra mulher. Uma mulher tem que puxar outra mulher. E a gente tem muitas invejas uma das outras. E isso atrapalha muito o nosso crescimento. A mulher tem muita inveja da mulher. Muito julgamento, não é? A mulher é a primeira a julgar a vizinha, a colega de trabalho, a irmã, a familiar. Julga, né? E não se coloca no lugar da outra, né? Não olha com empatia, não é isso? Isso mesmo. Então a gente precisa quebrar, eu acho que a gente tem que quebrar isso. Na hora que a gente quebrar essa inveja que a gente tem uma da outra, e a gente saber que quando a gente está subindo tem que puxar a outra, a gente vai chegar onde a gente já devia estar, que a gente já está lá, a gente tem capacidade, a gente tem tudo que a gente precisa. É a tal da sororidade, é uma palavra que começou a ganhar uma força. Eu mesma, né, que lido com as palavras, não faz muito tempo que eu tomei contato com essa palavra sororidade, é uma coisa que a gente desconhece, né? Então, tem uma jornalista no TikTok, que eu adoro ver o TikTok, né? Jaqueline Janouskas, acho que ela tem um sobrenome bem difícil. Ela é lá do Mato Grosso. E ela manda umas mensagens no perfil dela e ela fala com a mulher, chama a mulher de mana. Mana, não deixa que faça isso com você. E acho que e passa aquela sensação de cumplicidade mesmo, que acho que essa sensação, né, é isso que você tem que passar, né? Mana, minha irmã, vem cá. Vamos lá, vamos juntas, né? Eu acho que a gente precisa disso. A mulher, ela vive o tempo todo sendo cobrada, massacrada, né? Julgada. E a gente não precisa disso. A gente precisa de sororidade, né? Isso é bem legal. Dentro da Painco, Dani, como é que é a presença da mulher? A Vilania já falou que são 90 e tantos %, 95% você falou, né? De mulheres dentro da empresa. Que é prestação de serviço, é diferente da atividade que vocês desenvolvem na Painco. Como é que é a questão da mulher lá? Eu diria que é o contrário. Nós temos aí 11% da nossa força de trabalho feminina e 89% masculino. A Painco está inserida numa indústria de infraestrutura pesada, o que a gente chama pesada, trabalhando com aço. Então, não é uma indústria, um ramo de negócio que atrai tanto o público feminino. A CNI, que é a Confederação Nacional da Indústria, ela tem um estudo, através do Observatório Nacional da Indústria, onde 25% das mulheres hoje ocupam cargos na indústria. 75% são homens. E onde estão as mulheres na indústria? Estão na indústria farmacêutica, na indústria alimentícia, calçadista e vestuário. Então, lá concentra a maioria das mulheres. No ramo metalúrgico, hoje, a gente fala entre 10% a 15% da força de trabalho feminina. Nós estamos lá na Painco em torno de 11%, trabalhando para que esses números eles sejam maiores. Como dado, a gente conseguiu dobrar a presença feminina na Painco nos últimos 10 anos. A gente tem hoje mulheres no cargo de liderança em todos os setores, desde 2 diretoras hoje, mulher presente no Conselho de Administração, e assim vai até a liderança de fábrica. Temos muitas mulheres soldadoras, então foi um paradigma que a própria sociedade precisou quebrar e dar espaço para que essas mulheres pudessem entrar no ambiente de trabalho. E o que a gente percebe? Esse mesmo estudo fala que de 6 a cada 10 indústrias, elas estão se preparando para mudar o ambiente de negócios com a presença mais feminina.
Então, como que a gente tem trabalhado lá na Painco? Primeiro, a gente combate a discriminação. É muito trabalhado, principalmente a liderança, né? A gente ainda tem uma liderança fortemente masculina. Então, a gente trabalha muito forte a questão da discriminação e do assédio. Outro ponto, a qualificação das mulheres dentro da empresa. Então, a gente já teve cursos destinados a mulheres ajudantes para que elas se qualificassem. Já fizemos também processos seletivos exclusivos para as mulheres. E também fazemos um estímulo à ocupação do cargo da liderança na empresa. Então, são aberturas que a gente vai dando, não esquecendo a meritocracia, porque os homens também são importantes e eles também fazem parte do nosso espaço. Mas é uma maneira de a gente estimular o crescimento da mulher dentro da indústria. Não temos a expectativa de grandes mudanças nessa estatística, até porque a gente tem essa questão da atratividade. Mas o que é importante para a gente é que a cada ano a gente vá abrindo, vá discutindo esse assunto, vá abrindo oportunidades, vai deixando cada dia mais uma empresa inclusiva e que a mulher vai ganhando espaço dentro da empresa. Você tem mulheres no chão de fábrica lá, então? Você tem soldadoras. E como é que você analisando como gestora, essas mulheres, elas têm uma produtividade, um desempenho semelhante ao do homem, ou a força física faz diferença? No caso, o homem tem vantagem na questão alguns, né? Na força física, nem sempre. Sim, Cris. Eu acho que hoje a gente tem mais de 170 mulheres no chão de fábrica, na empresa. E, assim, a força física faz diferença. Eu acho que é um cuidado do próprio recursos humanos de encaixar as pessoas adequadas nos cargos adequados, né? Como hoje a gente tem uma robotização grande na empresa e tecnologia que a gente usa a favor do esforço físico, né? Até cuidando da ergonomia dos nossos colaboradores, foi trazendo cada dia mais oportunidade para que as mulheres estivessem presentes no ambiente de fábrica. Um exemplo são as nossas operadoras de empilhadeira. São mais cuidadosas, dirigem aí com mais destreza, ao contrário da fama, né, de que a gente não é tão boas motoristas assim. Mas elas têm muito cuidado com o manejo de peças, elas têm muito cuidado com os equipamentos que elas trabalham. As mulheres na liderança, ela tem criatividade, ela tem empatia, ela abraça melhor sua equipe, sem esquecer os resultados. Então, o que a gente vê? Que a mulher traz diversidade na visão dentro do negócio. Então, ela vem aí para completar o nosso ambiente, né? A ideia não é tirar o espaço dos nossos homens, mas é que a gente consiga trabalhar em comunhão. Vamos lá, vamos de vinhetinha. Elas na Pan. A Vilanir e a Dani vão tomar um golinho de água agora, um cafezinho. Enquanto isso, a gente vai ouvir a doutora Carla Campos. Hoje, 14 de março, é dia da incontinência urinária. O problema afeta homens e mulheres e é muito mais frequente do que imaginamos. A Dani, inclusive, aqui é esposa de um urologista famosíssimo aqui em Piracicaba, que é o Dr. Silvio Cordeiro, excelente profissional. E eu conversei com a doutora Carla Campos, que é especialista em saúde da mulher. Ela vai nos trazer mais algumas informações sobre incontinência urinária. Pode soltar, Bruno. Doutora Carla, bom dia. Bem-vinda aqui ao Elas na Pan. Eu queria perguntar o que é, de fato, a incontinência urinária. Bom dia, Cris. Muito obrigada pela oportunidade de falar sobre a incontinência urinária, né? Então, a incontinência urinária é uma perda involuntária de urina. Então, eu perco urina em alguns momentos em que eu não estou, de fato, no banheiro sentada ou de pé para fazer xixi. O que é que causa a incontinência urinária, doutora Carla? Tá, então nós temos a incontinência urinária masculina. Normalmente os homens têm perda urinária quando eles retiram a próstata, né, por cirurgia, por câncer de próstata. E as mulheres têm vários fatores de risco. Vou citar os principais, tá? O primeiro é a gestação, né, o peso do bebê sobre os músculos, o tipo de parto normal, a menopausa, a obesidade, né? Então, esses são alguns fatores de riscos principais.
É um problema muito frequente, doutora Carla? Tem uma ideia do percentual da população que sofre desse problema? Sim, tenho sim. É muito frequente, muito mais do que imaginamos. Então, nos homens aí que fazem cirurgia de próstata, a frequência é muito alta, acima de 65% dos homens que retiram a próstata. E as mulheres, tem estudos que falam de 1 ou 2 em cada 3 mulheres tem perda de urina ou terão em algum momento da vida. Tem tratamento? É reversível? Sim. Então, Cris, nós temos 2 tipos principais de incontinência urinária, né? Que é a de esforço, quando a gente tosse, espirra, pula e perde xixi. O tratamento desse tipo de incontinência urinária é basicamente fisioterapêutico, né? Que é o fortalecimento dos músculos do assoalho pélvico. E o resultado é bem positivo, é bem legal mesmo, assim, porque o músculo ele responde ao fortalecimento e essas perdas vão reduzindo e muitas vezes a gente consegue até zerar as perdas em muitos casos, não em todos, mas em muitos. E o outro tipo de incontinência, que é a de urgência, que é aquela que eu tô com muita vontade de fazer xixi e perco antes de chegar ao banheiro. Esse tipo de tratamento, ele pode ser medicamentoso, né, via médico urologista, e a fisioterapia também trata esse tipo de incontinência por meio de uma eletroestimulação e orientações em relação à ingestão de líquido, medidas de comportamento do dia a dia dessas pessoas. Mais alguma informação importante, doutora Carla? Sim, Cris. Uma informação muito importante, principalmente para as mulheres, é cuidar da prevenção. Já entrar em contato com algum profissional que trate disso e comece a prevenir, ou seja, fortalecer esses músculos do assoalho pélvico para que a incontinência urinária não chegue. E isso sim é possível, a gente consegue prevenir por meio do fortalecimento desses músculos. Obrigada por sua participação aqui no Elas na Pan. Doutora Carla, um bom dia. Bom dia, muito obrigada, Cris. Elas na Pan. 9h35. Eu estou aqui com Daniela Gobo Cordeiro e Vilani Braz, aqui no estúdio hoje do Elas da Pan, falando sobre mulheres no mundo dos negócios. E a gente daqui a pouquinho continua o papo. Agora eu vou chamar o professor Ricardo de Souza, que vem dar a dica aí do Cuidando do Bolso, e vem falar especialmente com as empreendedoras. Pode soltar, Bruninho, o professor Ricardo de Souza no Cuidando do Bolso. Cuidando do Bolso, com Ricardo Souza. Olá, meu amigo, minha amiga ouvinte da Jovem Pan News. O Brasil conta com, atualmente, mais de 10 milhões de empreendedoras. Sim, mais de 10 milhões de empreendedoras. Esse número corresponde a cerca de 34% dos empreendedores que tem no Brasil. Então, se eu olhar a quantidade total de pessoas que estão empreendendo, pelo menos 1/3 disso, aproximadamente, são composto por empreendedoras. Os desafios são os mesmos enfrentados. Nós temos, no que tange a um negócio, a necessidade de fazer o negócio ser viável, a necessidade de fazer o negócio ir para frente. Só que tem 2 tipos de empreendedores. Aquele que empreende por vocação, vou usar essa expressão para ficar melhor. Então eu estou olhando um ponto de necessidade dos meus clientes, eu estou identificando algo que eu possa agregar e eu vou lá, monto um negócio, dou um tempo para a maturidade dele e depois eu lanço esse negócio ao mundo. E o segundo tipo de empreendedorismo, ele também nasce correspondendo à necessidade de algo. Só que ele nasce porque foi mais forçado a assim realizar ou nascer. É quando uma pessoa perde o emprego ou ela tem uma necessidade da entrada, da receita, e ela precisa então empreender para que possa ter um complemento da renda ou possa tirar dali a renda, que é o empreendedorismo que a gente chama por necessidade. Esses 2 empreendedorismos, eles precisam ter claro. O negócio precisa ir para frente. E um dos pontos que eu mais contemplo quando converso com empreendedores ou com empresas, são empresas menores,
é a confusão existente entre o dinheiro próprio e o dinheiro do negócio. Sabe, meu amigo e minha amiga ouvinte, se eu pudesse te dar uma orientação primária, seria: toma cuidado com o aspecto relacionado a como você separa o que é dinheiro do seu cliente, o que é dinheiro do seu negócio, o que é dinheiro para pagar os fornecedores, com aquilo que é dinheiro seu. Às vezes no ímpeto de receber um pouco mais, né, devido o dinheiro do negócio está movendo, né, ou mexendo pelas contas, a gente acaba iludindo ou se alegrando um pouquinho mais e acaba gastando mais também. Mas tenha sempre um controle, o que é dinheiro próprio e o que é dinheiro do negócio. Porque fazendo esse passo, você já vai fugir de outras estatísticas, que é por questões financeiras, muitos negócios vêm à ruína. Mas nós sabemos que, seguindo alguns conselhos aqui, dado na Jovem Pan News, e seguindo, obviamente, as informações, o seu negócio tem tudo para avançar e para voar. Saúde financeira a todos nós. Meu nome é Ricardo de Souza, dando dicas de gestão e de educação financeira aqui na Jovem Pan News. Elas na Pan. 9h39. Estou de volta aqui no estúdio com a Daniela Gobo, Cordeiro, Vilani Braz, a gente falando hoje sobre mulheres no mundo dos negócios. Daniela representando aqui a indústria, que é um setor que ainda pode ainda expandir bastante espaço para a mulher, né, Dani? E a Vilani na área de administração de condomínios, área de mercado imobiliário, que já tem uma presença mais significativa da mulher, mas que começou, né, Vilani, há 30 e tantos anos atrás, só falando com homens, né, que você estava contando pra gente aqui, né. Eu queria que vocês falassem um pouco, conversando aqui durante o intervalo, sobre influências que vocês tiveram familiares, né, para estar hoje à frente, né, na gestão, na criação de novos negócios, que vocês contassem um pouco. A Dani, eu conheço a mãe da Dani, a dona Hilda, que é uma figura incrível, né, a fundadora do Centro de Reabilitação de Piracicaba, não precisa dizer mais nada, além do que, né, ela teve uma escola de datilografia famosíssima em Piracicaba, né, Dani? Fala um pouquinho sobre a influência da mamãe e do papai na sua vida e no seu olhar empreendedor. Sim, eu acho que se eu parar para pensar quem foram, né, os meus maiores influenciadores, a figura do meu pai e da minha mãe é muito presente. Fui criada de uma maneira que a mulher tinha espaço dentro da minha casa, uma casa predominantemente feminina, e a minha mãe sempre colocou para a gente a seguinte frase: case com o seu diploma, case com o seu trabalho, e aí você arruma um parceiro para viver sua vida. Então minha mãe era uma visionária, foi empreendedora também, não só, né, no ramo de negócio, com a escola, quanto no terceiro setor, né, com o centro de reabilitação. E meu pai foi um grande influenciador e apoiador meu dentro da indústria. Estou lá hoje na Painco por influência dele e por ele acreditar no meu potencial. E o interessante é que minha mãe, ela também teve a mãe dela empreendedora. Acho que quem é mais antigo na cidade lembrava da banca da Rosa Portuguesa no mercado municipal. A minha avó montou essa banca na década de 30. Então foram duas mulheres que quebraram o paradigma no seu tempo. Minha mãe montou a escola dela na década de 50. Então, são figuras marcantes dentro da minha família que me trouxeram essa visão de que a gente pode ser muito mais do que mãe, do que dona de casa, do que esposa, que também é nosso papel, mas a gente pode levar também a nossa potencialidade para a mudança da sociedade, né, para o desenvolvimento do nosso país. Então, acredito que eles foram os maiores influenciadores. E num momento mais recente, meu próprio marido, que o Silvio, ele sempre me apoiou muito em qualquer decisão que eu tivesse dentro da empresa, da minha ausência de casa. Então, ele sempre foi um parceiro
que me apoiou aí para eu estar nesse dia a dia corrido. Isso é fundamental, né? Apoio, inspiração da família e apoio do parceiro. Vilani, você estava falando da queridíssima Dona Yolanda também. Conta pra gente aqui, você estava contando nos bastidores sobre a Dona Yolanda ser uma costureira maravilhosa. Ah, então. Eu vim de uma família muito machista, né? Nordeste, né? Tudo muito machista. E quem tinha um pouquinho de dinheiro é mais machista ainda, né? Só não é machista quem não tem dinheiro no Nordeste. Quem tem é até hoje, viu? Essa história de passado é bem presente, como a gente estava comentando aqui. Então, minha mãe, por ter sido casada com um homem muito machista, ela não podia trabalhar fora. Então, foi uma das coisas que ela começou a fazer, foi costurar. Então, ela costurava para as amigas das amigas. Aí, em casa, assim mesmo, meu pai, de vez em quando, olhava meu torto, não gostava daquelas mulheres entrando e saindo, influenciando minha mãe com algumas coisas. Eles ficavam sempre de olho. E eu, sempre do lado, como sempre estava em casa também, muito pequena ainda, comecei a ajudar a minha mãe. Então, naquela época, a gente não tinha máquina de acabamento, né? A gente fazia os acabamentos à mão. Então, eu era que fazia os acabamentos das roupas que a minha mãe costurava. Ela, nossa, assim, se ela tivesse tido a oportunidade de estudar, ela é uma estilista daquelas de alto padrão internacional. Porque naquela época nem celular existia. Ela ia numa loja, olhava a vitrine, sentava num banco e desenhava o modelo, chegava em casa ela fazia. Porque as clientes ligavam dizendo que, olha, eu vi tal vestido em tal lugar, não dá para a senhora ir ver, para ver o modelo, porque eu não sei dizer direito. E ela ia, desenhava e fazia. E não tinha quem dissesse que não era daquela boutique. Que bacana. Entendeu? Foi a vida inteira, foi assim. Ela costura ainda? Ah, hoje ela não gosta mais. Hoje ela não gosta mais. De vez em quando ela faz. Compra uma roupa e coloca um bordado, porque ela sempre fazia essas coisas. Coloca um bico para mudar, entendeu? Quando dá um defeitozinho, ela faz a segunda, daquela roupa da segunda peça. Ela sempre faz alguma coisa assim pra gente, mas não faz mais como antigamente. Mas eu só vestia Yolanda. Minhas roupas. Só vestia Yolanda, era boutique Yolanda. E eu fazia propaganda dela nas escolas, as meninas viam a roupa, nossa, quem fez? Minha mãe. Não acredita, é da sua mãe, é da minha mãe. Isso ela ficou muito famosa na cidade. Aos poucos ela virou uma costureira assim, mas ela só costurava alto padrão, viu? Bacana. Você estava falando, né, que quando você veio para o Sudeste, que seu pai se sentiu muito contrariado, né, que para ele foi Você foi muito arrojada também, né, Vilani? Você rompeu com uma crença ou com uma determinação familiar, né? Quando eu resolvi vir para São Paulo, né, a primeira vez que eu vim mentindo, né, para meu pai, para minha família toda. Eu falava que eu vinha para conhecer uma tia minha que morava em Piracicaba, que ela era minha madrinha de batismo. E que ela me batizou e veio embora para São Paulo. E eu sempre tive uma loucura para conhecê-la, sempre, sempre. E aí falava, eu quero conhecer a minha tia. Mas a minha intenção não era conhecer a minha tia, na realidade era vir para ficar. Aí eu vim, só que quando eu vim eu tinha 16 anos, eu era de menor. Aí minha tia me apoiou, falou, se você quiser ficar comigo, só que seu pai vai ter que deixar, e sua mãe. Mas minha mãe não apoiou. Minha mãe falou, não. Aí veio me buscar de volta. Aí no dia que eu fiz 18 anos, eu vim embora. Aí meu pai falou para mim, você quer ir? Mas você não volta. Não entra mais dentro da minha casa. Você decide. Aí eu optei e falei, tá bom. Aí eu chorei muito na Praça José Bonifácio. Chorei muito. Chorei muito. Quando eu pegava aquela marmita, gente, porque a minha família nunca foi pobre, né? Meus pais sempre viveram muito bem, sempre teve muita fartura em casa. Essa história de falar do Nordeste pobre é um lado que os coronéis querem ganhar. A gente que não conhece, né? A gente tem. Tanto é que eu sofri muito aqui com isso, porque no começo, quando eu cheguei aqui, em 70, as pessoas olhavam para mim e falavam assim, o que come lá? Eu falava, meu Deus, será que eu sou de outro planeta? O que tem lá? Como é que vocês vivem lá? Eu falei, meu Deus. Além de tudo, é tem tudo isso, igual. né, Olhava aquele rio aqui que o pessoal fazia o maior abismo do mundo com o Rio Piracicaba. Tinha muito rios lá na minha cidade, 1000 vezes mais lindo que o daqui de Piracicaba. Aí eu falava para uma amiga minha, nossa, eu tenho um rio aqui, vou mostrar. Ó, esse aqui fica perto da minha casa. Não é muito perto, mas é bem perto. A gente vai bastante lá. O Caldas é um lugar maravilhoso. E é tão turístico como aqui. As meninas, nossa, tem isso lá? Tem. E por que você está aqui? Eu falei, porque eu tenho uma outra ambição na minha vida, de ser independente do meu pai. Era essa a minha vontade. E isso né? serviu para você como um combustível, quer dizer, você foi na birra mesmo, vou vencer porque eu vou dar. É isso que movimenta às vezes a gente para frente, né?
Eu chorava e lembrava da frase dele. Até hoje eu lembro bem direitinho, ele olhando assim, bem próximo de mim. Ele olhou para mim e falou, você vai, mas você não volta. Eu falei, pai, tá bom, eu vou, mas não volto. Tudo bem, não conta comigo mais. É isso que você quer? Isso, porque meu pai tinha um grande medo. Meu pai, por ele ser um homem que tinha 5, 6 mulheres, então toda mulher para ele tinha medo que fosse prostituta. E eu era filha única de mulher. Meus outros era tudo homem. Então eu fui a primeira mulher, onde foi já uma grande decepção dele, porque ele queria que fosse homem, ele apostou, fez uma peca muito grande comigo. Ele perdeu um grande dinheiro quando eu nasci. Porque ele apostou que eu era homem. E você é a mais velha? Eu sou a mais velha. Olha que história, né, gente? Sou a mais velha. Então, ele tinha muito medo de prostituição. Então, ele achava que eu vinha para o Nordeste para me prostituir. Porque lá ele me perseguia. Ele não deixava eu ir para um lugar, ele não deixava eu ir para outro. Mas, mesmo assim, eu fazia. Eu ia escondidinho. Quando ele saía, que ele também era farrista, eu aproveitava que ele saía para um lado, eu saía para o outro. Então, minha mãe tinha muito medo dele me bater, essas coisas, né? Mas eu tinha um avô que era muito severo, né? Que também me ajudou muito. Então, quando ele levantava a mão para dar em mim, eu falava, eu vou contar pro vô. Se você bater, eu vou contar pro vô. O avô defendia. Meu avô já botou ele na parede, assim. Se você bater na Vilani outra vez, eu vou lhe matar. Vou lhe capar. Meu avô falava assim. E meu pai morria de medo de ser capado pelo meu avô, então isso me ajudou muito. Você vê, né, a Vilanina é uma pessoa da minha geração, né? E como ainda, né, a mulher, ela vive um ambiente, não é coisa do passado, ela é uma coisa muito presente, se você for ver. A opressão, ela existe ainda, né? E a gente está todo dia lutando para abrir caminho, abrir espaço, enfim, poder viver plenamente, de acordo com as nossas crenças, de acordo com os nossos sonhos. Aliás, é uma pergunta que eu faço. Hoje, vocês fazem aquilo que vocês sonharam na juventude? Dani, hoje você é aquilo que você sonhou na juventude? Ou é melhor, superou a tua expectativa? Que você fez uma faculdade que não tem nada a ver, né, com a indústria, né? Conta. Sim. Eu acho que é muito interessante aqui o exemplo dela contando a história, né, Devani, porque eu acho que quando a gente deixa o plano B e se agarra ao plano A coisa dá certo, né? Então, pela história que a gente acabou de escutar, ela não tinha plano B, não tinha mais volta. Aquilo tinha que dar certo. E eu acho que quando eu coloquei isso na minha vida, já numa fase adulta, porque eu vim de uma formação na área de saúde, caí na empresa por um projeto e de lá eu não saí mais. Eu tinha um plano B. Aliás, eu tinha vários planos. Eu podia ter uma saída. Mas eu acho que quando eu agarrei que o meu espaço na empresa seria meu plano A, as coisas vieram dando mais certo. Então, eu acho que isso vem com a maturidade, vem com esse olhar de coragem que as mulheres têm. E eu me sinto hoje realizada. Olhando para trás, eu não consigo mais me ver na área de saúde. Eu tenho uma parte de liderança, de comunicação que eu fui desenvolvendo, que era um cerne da minha juventude, né? Estava lá, guardadinho. Então, eu sou muito mais feliz hoje. Eu sou bem realizada. Que bom. E encaro como uma missão. Eu não encaro como um negócio. Eu enxergo muito hoje a empresa, seja lá qual você tiver, indústria, comércio, serviços, como uma instituição social. Nós temos responsabilidade sobre os nossos clientes, mas sobre as pessoas que estão lá com a gente acreditando no nosso negócio. Então, hoje eu encaro tudo muito como plano A. Tem que dar certo. Minha luta é para que dê certo. E eu acho que, paralelo a isso, a gente vai também liberando aquela ansiedade, o sonho, colocando tudo nas suas caixinhas aí e se tornando, né, realizada no que a gente faz. A Vilani fez psicologia, fez direito, né, Vilani? Isso. Você, pelo que você contou aqui, eu imagino que você é hoje aquilo que você queria ser mesmo. Você queria vir para cá, veio. Não sei se você tinha em mente esse negócio. Como é que apareceu esse negócio de administração de condomínios para você? Quer dizer, como é que isso veio? Porque você trabalhou, inclusive, na Ledine também, não foi? Conta um pouquinho isso. Na realidade, quando eu cheguei aqui, em Piracicaba, meu tio, que era esposo da minha tia, né, que eu queria tanto conhecer, ele era chefe na Ledine.
né? E aí, o melhor emprego de Piracicaba era Dedini. Era Dedini, meu Deus. Aí ele arranjou para minha vaga lá, aí eu trabalhei uns dias lá. Aí, quando cheguei, eu falei assim, tio, eu não quero ficar aqui. Aí ele falou, como que você não quer? Você tem supermercado, que naquela época a cooperativa, você tem supermercado para comprar o que você quer, pagar quando você pode. Não, farmácia. Tio, você não é quando paga, você desconta no Olerite. Você tem farmácia, você tem médico e você trabalha na melhor empresa. Eu falei assim, eu não vim de Piracicaba para trabalhar na melhor empresa, tio. Eu vim de Piracicaba para ganhar dinheiro. Então, se for para trabalhar na melhor empresa, eu vou para Juazeiro, porque lá tem uma melhor empresa na época, que era Ford, que era uma empresa multinacional, que era a mais famosa na cidade. Eu vim aqui para ganhar dinheiro. Eu não vim aqui, eu vim aqui para ganhar dinheiro. Aí ele falou, então tá, então você vai. Aí ele ficou muito chateado comigo. Aí eu falei, nossa, agora como eu faço? Eu não conheço mais ninguém, eu vou ter que ir trabalhar numa imobiliária, porque eu preciso de um imóvel para sair da casa do meu tio. Porque eu não vou pedir agora para meu tio ser meu fiador. Como que eu vou fazer isso? Acabei de chegar na casa dele e vou pedir para ser meu fiador? Aí eu falei, tem um jeito. Eu vou trabalhar na imobiliária, vou conquistar o dono da imobiliária, ele vai me dar uma casa para me morar. E assim eu fiz. Fui para a imobiliária. Tudo planejado. E deu tudo certo. Consegui o imóvel, a imobiliária me cedeu o imóvel, aluguei, fui morar e depois consegui comprar. E aí foi tudo história. Não tem como não dar certo quando a gente quer de verdade, né? Bom, Bruninho... Queria que ele estivesse vivo hoje para ouvir a minha história. Infelizmente ele já faleceu. Mas ele tá vendo. Bruninho, vamos pro break? Elas na Pan. 9h57, gente, tá acabando Elas na Pan. E eu tenho aqui para vocês a queridíssima terapeuta da Nova Era, Ana Braga, com o Saindo da Caixa. Saindo da Caixa, com a terapeuta Ana Braga. Amiga, eu vou bater a real. Toda mudança só acontece através do conhecimento. Ninguém consegue mudar aquilo que não conhece. O universo responde à nossa vibração, nos mandando que emanamos. E a nossa vibração é a soma de tudo que a gente pensa, sente, fala e age. Então, para de vibrar em frequência baixa, como do medo, da ansiedade. Você precisa reconhecer isso. Você precisa perceber de onde vem isso. O medo nada mais é do que a expectativa de que algo ruim vai acontecer. A ansiedade é a filha do medo e a preocupação mental deixa a gente completamente em desequilíbrio emocional. O universo responde à nossa vibração, nos mandando mais daquilo que emanamos, porque tudo que vai, volta. Então, preste atenção naquilo que você foca. Aquilo que você foca é onde seu coração está. E onde seu coração estiver, é a frequência que você vai sentir e reverberar. E isso o universo só trará de volta. Se você tiver com seu coração em dor, ele vai trazer mais dor. Se ele estiver com o coração em alegria, ele vai trazer mais alegria. Se você conseguir perceber isso, ótimo. Se não conseguir perceber isso, você precisa de ajuda. E eu tô aqui para ajudar. Fez sentido para vocês? Peço que vocês me deem sugestão no Instagram, @AnaBragaTerapeuta. Fico por aqui. Beijinho, até mais. Elas na Pan. 10 horas, estamos terminando Elas na Pan. Vou pedir para a Dani e para a Vilani deixar uma mensagem final aqui para a gente terminar o programa dessa terça-feira. Vilani, o seu até logo, que eu quero ser de volta aqui. Muito obrigado por ter me dado essa oportunidade de falar com as minhas amigas aí, as mulheres e os homens também, porque os homens precisam também ouvir um pouco mais a gente também, acreditar um pouco mais na nossa capacidade também. Eu quero dizer para as mulheres, não tem nada impossível, tudo é possível, desde que você tenha amor e queira fazer o bem a alguém. Isso aí. Dani? Gostaria de agradecer, Cris, Bruno, por nos receber tão bem hoje, nesse papo tão delicioso.
E é isso, eu acho que as mulheres têm que acreditar nas mulheres, eu acho que nós temos que ainda transformar nossa sociedade, discutir o assunto, promover abertura, promover oportunidade, apoiar, e com isso, com certeza, a gente vai ter mais equidade nas relações. E que as mulheres acreditem no seu potencial. Com muita coragem, com muita fé, a gente chega onde a gente quiser. É isso aí, Dani. Eu quero agradecer a vocês, porque foi um papo muito bom mesmo. São duas mulheres que eu admiro bastante. Eu tenho a sorte de trazer no meu programa só mulheres que eu admiro. Como eu conheço muita gente, tem uma infinidade de mulheres admiráveis, é muito, muito bom poder fazer o programa com mulheres como vocês. Muito obrigada por atender ao meu convite. Eu quero deixar uma mensagem aqui de encerramento. É uma frase da Luísa Trajano, que é uma líder também que eu admiro bastante, uma empresária que eu admiro bastante. A vida profissional é como uma escada. Você pode subir rápido, mas não pode pular degraus. Então, tudo na vida é um processo, né? A gente tem que seguir nessa toada. Beijo para as meninas da Clínica Magras Piracicaba já. Se foram 6 quilos, viu, minha gente? Eu já eliminei 6 quilos lá na Clínica Magras, tem mais ainda e sem fome. Eu tô amando. Um beijo para vocês aí. Semana que vem, sábado, eu tô chegando pro meu tratamento. E o programa Elas na Pan vai ficando por aqui. Eu quero agradecer as minhas convidadas, como já fiz. Agradecer o Bruninho Alves aqui na técnica. Eu, Cris Sanches, espero você todas as terças aqui na 99.5, a partir das 9 da manhã com Elas na Pan. Me segue lá no Instagram, @papocomcris. Às 11 você acompanha o Jornal de Esportes com Marcelo Sá e Leandro Bolles. Um beijo, Piracicaba e região metropolitana. Até a próxima. Elas na Pan.